né? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, para nosso estudo, nossa palestra, nossa conversa na tarde de hoje. E antes de iniciarmos, a gente pede que vocês coloquem os celulares para vibrar ou no modo silencioso, para que não atrapalhe aqui a nossa comunicação, nosso pensamento, nosso raciocínio. E vamos ler a página que está sobre as cadeiras, que tem como título o apreço, que é uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, lição 91. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência de vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequenas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria seja adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça seu nome, o último verme, na última reentrância abismal. Graças a Deus. Depois de ler essa mensagem tão bonita que nos motiva a fazer o bem cada vez mais, nos motiva a estudar, nos motiva a sorrir, a termos coragem, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a esta casa que nos acolhe, aos diretores espirituais presentes, aos nossos mentores, a todos esses espíritos que se debruçam sobre nós, nos motivando a caminhar. Então, gratidão sempre. Gratidão, Jesus, por obedecermos o teu chamado de amor, por estarmos aqui nessa sexta-feira e fortalece em nós a vontade de formarmos um grupo virtuosos, corajosos, ligados sempre a Ti, ao Teu Evangelho, à Tua coragem, aos Teus exemplos. Pedimos a espiritualidade, a Jesus, nosso mestre de amor,
que intua o nosso querido Otávio, que vem trazer o estudo do Evangelho na tarde de hoje, que a calma, que a paz, que a tranquilidade envolva o coração desse querido amigo. Pedimos também pela nossa querida Neide, que vem trazer o estudo, a fala do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, pedimos que a paz reine nesse recinto e que a gente sinta e que a gente possa multiplicá-la com os nossos pensamentos aqui, com o nosso coração feliz, radiante, cheio de alegria. Que seja em teu nome, Mestre amado Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome dessa espiritualidade tão querida e, acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece inicial do estudo, da palestra, da conversa da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tem que botar esse. Não, esse. Só usa um. Não, tem que botar esse. Não, eu sei mesmo. Isso. Aqui dá. Boa tarde. Está funcionando? Tá? Boa tarde a todos, né? Que hoje a gente possa ter aqui um período de estudos para comemorar o lançamento, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então já são 162 anos dessa publicação. E o Evangelho, ele foi o terceiro livro que foi lançado, né? Em 57, o Livro dos Espíritos, em 61, o Livro dos Médiuns, e 64 veio o Evangelho, né? Depois veio o Céu e o Inferno, e chegando até a Gênese. Então, assim, algumas coisas ocorreram para que Kardec pudesse escrever mais um livro, mais essa obra. Quando no período de 1863, Kardec estava com um problema de saúde e também ele se isolou numa residência que ele tinha. O problema é falar o nome da residência aqui. Tá, agora esqueci o nome. Num outro local, a qual ele pôde ficar recolhido por um bom período lá. E em obras póstumas, ele fala que os espíritos respondem para ele que ele estava recolhido não apenas por um problema de saúde, mas sim que ele tinha que ficar num local confinado a qual ele pudesse se dedicar à obra do Evangelho, né? Então, para vocês verem a importância, ele se retira de Paris e vai para esse outro local, que agora me falha a memória, e por ali permanece para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E assim, a gente tem que ter alguns entendimentos em relação ao período histórico, porque esse período, né, desde o Livro dos Espíritos, que a gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, teve a questão de Barcelona, a qual queimaram todos os livros dos Espíritos, né? Então, já havia uma preocupação muito grande com essa questão da própria doutrina espírita, né? Começando lá no Livro dos Espíritos. Então, esse fato ocorreu, era uma predominância
da Igreja Católica na época, e o Evangelho já vem começar a falar em questão de fé raciocinada. Anteriormente era a questão de uma fé cega, e daqui a pouco chega um livro a qual vem confrontar muitas situações a qual a igreja pregava. Então, assim, foi um período também muito conturbado, né? Tanto que logo após a publicação do Evangelho, ele se tornou um livro que ficou marcado pela Igreja Católica, né, como um daqueles livros proibidos. Para vocês verem, foi em abril de 1864, em maio, o livro já estava constando para a Igreja Católica como dos livros proibidos. Então, assim, além de todo um trabalho que se tem de se escrever um livro, você ainda tem um trabalho político, né, em relação à religião da época. Então, é muito complicado, não é uma coisa que... Hoje, por exemplo, a ciência pode falar qualquer coisa, ninguém vai para a fogueira, não vou matar ninguém por isso, né? Eu, às vezes, vejo certas coisas que a ciência traz que o meu pensamento, meu raciocínio lógico não alcança. Mas esse cientista, ninguém vai para a fogueira, né? O outro foi falar que a Terra era redonda naquela época, né? Já tentaram crucificar o cara, prender e tudo, né? Até que ele teve que desmentir o fato. Enfim, então, assim, a gente prestar atenção. E na França já vinha um processo progressista de mudanças dentro da França. Atualmente eu estou assistindo uma série que retrata esse período. Não tem nada a ver com isso, não. Mas retrata, por exemplo, esse filme se passa na Espanha, e ele já acha uma coisa assim revolucionária, que os franceses fizeram greve para poder trabalhar apenas 12 horas por dia. Eu fiquei pensando, poxa, quantas horas os caras trabalhavam, né? Para vocês verem o avanço, né, que estavam tendo. Hoje a gente está brigando aí por uma escala 5x2, né? Porque senão a gente só vive para o trabalho. Eu fico pensando nessas pessoas nesse período, né? Como é que foi isso? Poder trabalhar apenas 12 horas. Quantas horas? Então, assim, eu estou trazendo só assim, um contexto desse período para a gente ver que as coisas estavam ocorrendo em todas as áreas ali na França. Né? Na França e no mundo, né? Por quê? Cada vez mais a gente vai conquistando, temos certas conquistas na vida. E tudo isso depende de quê? De muita luta. Essa que é a realidade. E com Kardec não foi diferente. É o que eu falei, essa questão de Barcelona, queimar os livros. Aí o que ocorreu? A procura pelo livro dos Espíritos foram muito maiores. Por que se queimou livros? E aí bate na curiosidade, né, de todos nós. Né? Nós somos muito curiosos, né? Por que está acontecendo isso? Então a gente vai buscar aquele entendimento. E isso ocorre também com a questão do Evangelho, que entra nessa questão da igreja como sendo um dos livros proibidos. E por isso o Evangelho passou a ser muito vendido. Como é que que livro é esse que é proibido? Como é que é? Então, aguça, na realidade, a curiosidade das pessoas. Eu quero ver, né? Parece que as coisas proibidas ativam muito isso, né? Então, assim, são coisas que foram ocorrendo
para que o Kardec pudesse, dentro desse cenário, poder escrever o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele tem um período de reclusão em torno de 1 ano, ele começou em 63 e a publicação veio em abril de 64. E esse livro veio trazer um impacto muito grande dentro da sociedade, porque antes você acreditava por acreditar na realidade, e você tinha que ter aquela fé, aquilo ia acontecer daquela forma. E aí Kardec vem trazer alguma coisa que você tem que elaborar essa fé. Por que as coisas acontecem? De que forma? Então faz com que nós nos movimentemos no trabalho dos nossos pensamentos, de uma evolução de cada um, uma coisa individual. Então, passando assim esse processo, o livro acaba sendo muito vendido, divulgado, e hoje que eu vi, parece que é o livro que é mais vendido dentro da doutrina espírita, é o Evangelho. Eu até, assim, eu acredito que realmente eu não fui a fundo para pesquisar isso, se a fonte que eu vi era verdadeira ou não. Eu tiro por mim, porque quando eu entrei na doutrina espírita, o livro dos Espíritos para mim não era o essencial, não era aquilo que eu estava querendo escutar naquele momento. Eu estava querendo o quê? Consolação, porque eu entrei na doutrina com muita dor. E o Evangelho traz essa consolação para todos nós. Então, naquele momento, o livro dos Espíritos, para mim, não era o que eu estava necessitando. Então, assim, para a gente poder começar a ter... Porque o livro dos Espíritos, ele fala de muitas coisas técnicas, traz um pouco da parte toda científica, né? Aí vem falar de fluido. Eu fui assistir palestras, que o fluido cósmico... Eu estou com dor, eu estou querendo ser acolhido, né? Então, eu passei a frequentar mais o Leon Denis nas quartas-feiras, exatamente porque falava do Evangelho. Então aquilo me trazia consolação, para vocês verem a importância do Evangelho. Não estou desprezando o livro dos Espíritos, não, que hoje eu gosto pra caramba, eu acho sim sensacional, principalmente que eu trabalho na área científica, aí hoje eu começo a ver muito essa relação da parte científica com o que está escrito ali, tá? Mas naquele momento de dor e sofrimento, tinha que ser o Evangelho, né? Então, alguma coisa para me consolar, me botar no prumo, para eu poder ter um certo entendimento, né, das coisas. Então, assim, o Evangelho vem trazer uma modificação muito grande naquele período, né? E aqui, deixa eu só dar uma passadinha aqui. Que eu anotei aqui, porque Kardec, quando ele está no isolamento... Caramba! Oi? Espera aí. Né? Deixa eu ver aqui. Só para não me perder aqui nas perguntas. Né? Ai, meu Deus. Desculpa. Né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Então, na realidade, o Kardec, ele vem trazer, ele pega e faz uma estrutura do Evangelho divididos em várias etapas, né? Os primeiros 4 capítulos, se a gente não tiver um entendimento, fica muito difícil da gente entender os próximos, né?
porque ele estrutura isso, ele estrutura o Evangelho, né? Ele começa aqui, ó, não vim destruir a lei. Aí o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O capítulo 3, há muitas moradas de meu Pai. E o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se eu não tiver o entendimento inicial desses 4 capítulos, fica difícil, porque o capítulo 5, no item 5, ele já vem falar assim, causas anteriores às aflições. Se você não entender o anterior, você não consegue fazer com que você passe a ter um entendimento mais à frente. Porque quando ele fala assim, tem muitas moradas na casa do meu Pai, né? Meu reino não é deste mundo, né? Então, assim, essas coisas você não vai conseguir, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, como é que eu vou entender, se eu não entendi essa parte, como é que eu vou entender as causas anteriores às aflições? Então, eu estou trazendo aqui para mostrar a estrutura que isso foi feito, para que a gente tenha um entendimento inicial, que existem outros mundos, que há outras situações anteriores a isso. Quando ele vem falar isso no capítulo 5, do 5 ao 17, né, que ele trabalha as bem-aventuranças, o que ocorre? Você está ali, né, em relação às causas anteriores às aflições. Nesses textos, né, e as causas atuais, ele fala bem claramente que as causas atuais são as maiores coisas que nós temos. As causas anteriores são bem menores do que as causas atuais. Então, as decisões equivocadas que tomamos, os sofrimentos voluntários que temos, é dentro dessa encarnação, a maior parte que temos, né? Aí ele cita como muitas das coisas anteriores a questão de nascimentos de crianças com problemas já neurológicos, né? Uma série de deficiências e tudo, que aí isso aí a gente pode se relacionar a questões anteriores, são causas anteriores às aflições. Então, assim, para você ver que a gente vem num progresso, né, trabalhando isso. E depois, deixa eu passar aqui, que aqui eu estruturei melhor, né? Aí ele também fala aqui, que eu botei aqui, este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que são necessárias, como trata da vida prática das nações. Aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral, prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas, né? Isso está em Obras Póstumas, tá? Então vocês vejam que a grandeza aí são os espíritos que trazem para ele e ele coloca em Obras Póstumas. Então, assim, para vocês verem a grandeza que era o Evangelho quando estava sendo trabalhado. Então, assim, a gente tem que olhar para o Evangelho com uma diferença em relação até à questão dos outros livros. Porque eu acredito, pelo que eu vejo aqui, pelo trabalho que é feito lá no Passe de Cura, que uma grande parcela, ou talvez a maior parcela,
que vêm à casa espírita são as pessoas que já vêm primeiro pela dor. Tirando aqueles que já são filhos das pessoas que trabalham aqui, mas eu vejo ali dentro muitas pessoas, até de outras religiões, chegando aqui buscando consolação, buscando soluções, né? Achando que as soluções são imediatas. Teve há pouco tempo ali um rapazinho que ele queria saber por que a sobrinha veio com um autismo muito severo. Ele está atrás ali, porque... Aí você hoje, já passou aí, sei lá, um mês mais ou menos, que eles estão vindo toda semana, tudo direitinho. Sabe, a criança está mais tranquila, eles mesmos falam. Então, assim, você sente que aquelas pessoas já estão mais tranquilas e estão ficando. E daqui a pouco acabam se enganjando no trabalho, né? Eu mesmo vim, eu era do Leão Denis, vim para cá, no Passo de Cura, né, os aconselhamentos, doutor Hermes, tudo. Daqui a pouco acabei ficando na casa, né? Então, assim, é um processo que a gente vem buscar, porque a gente não conhece as coisas. A gente, principalmente quando está lá fora, a gente tem muitas dúvidas das coisas, né? Certas coisas. Por que acontece tantas situações que hoje nós estamos vendo aí? Hoje a guerra que está lá no Oriente Médio, Israel, Irã, né? Aí você tem a da Rússia, que agora já saiu de foco. Então, toda hora, né? Aí jogam um míssil e matam lá 120 crianças. Né? Assim, como é que é isso? O que está acontecendo com o mundo, né? Uma coisa que, quando eu era jovem e tal, né? Eu ficava pensando, aquele troço de 1945, falava de Hitler. Hoje a gente vê a mesma coisa, né? Nossa, sabe? E aí você vai buscar uma consolação, entendimento aonde? Como é que você vai acreditar que esse mundo está se transformando num mundo melhor, diante de tanta miséria que nós vemos? A gente passa aí na rua, quantas pessoas passando fome, quantas dificuldades que cada um passa. Então, assim, o Evangelho vem trazer esse alento para cada um de nós. Isso que é uma coisa assim, importante, que quando você começa, não é pegar e folhear o livro, mas você ler, poder começar a entender essas mensagens trazidas, que o Kardec, quando teve nesse isolamento, né, o que ele fez? Ele começou, né, pegar todas as perguntas que ele mandava para vários locais, e ele recebia essas respostas de volta, ele via o que era de senso comum, de senso, vamos dizer assim, universal, do que eram opiniões que ele percebia nas respostas, que eram algumas opiniões de médiuns. Esse ele foi excluindo e foi compilando aquelas que eram coincidentes, né? Que tinham o mesmo teor moral, para poder escrever. Então ele necessitou desse isolamento. Ele não podia ter uma interferência, ter problemas, dificuldades externas ali atrapalhando. Ele no centro de Paris, fica difícil, né? Que aí está todo mundo ali junto, agarrado, né? Então ele se manteve numa propriedade dele, isolada de Paris, para poder fazer isso. E ali ele começou a fazer esse desenvolvimento. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. E ele, assim, algumas perguntas, né, que foram importantes, que eu coloquei aqui. Isso foi que eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante, é até um cara da Federação Espírita, Saulo, se eu não me engano, ele colocando algumas questões que
Kardec tinha colocado no Livro dos Espíritos, que acaba culminando depois dentro do Evangelho. Então ele fala assim, ó, quando ele começa a tratar das questões das leis naturais, né, ele elabora uma pergunta que a gente tem hoje, né? Aí está lá no capítulo Caracteres da Lei Natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então ele traz essa pergunta, né? E aí? O que é essa lei natural? Então ele começa a perceber que tem coisas que a gente pode fazer para ser feliz ou não. E isso faz parte dessas leis, assim como a química, a física, todas essas outras leis são leis naturais. Mas existem essas leis morais também, que fazem parte da boa conduta, que vai nos garantir uma felicidade maior. Né? E aí ele, em cima disso, ele elabora uma segunda pergunta, né? Onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na nossa consciência. Então ele já vê que tem as leis naturais, elas estão escritas na nossa consciência, e aí? Então tem uma outra pergunta aqui que é importante, que aí desperta aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu botei ela. 627, né? Que aí ele tem essas outras duas anteriores, aí pergunta assim, ó, visto que Jesus ensinou as verdades, as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Né? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? Olha só, né? Assim, para quê? Já está na nossa consciência, já foi passado através de Jesus. O que mais que os Espíritos podem nos ensinar? Né? O que tem a mais? Aí os Espíritos respondem, a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver estas leis, porque há muito poucos que as compreendem e menos ainda que as praticam. Nossa missão é impactar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que simulam a virtude e a religião só nas aparências para esconder suas torpezas, para esconder as suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa igualá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Né? E a partir disso, você vê a necessidade de pegar, foi como ele fez, pegou os 27, se eu não me engano, livros que tem da Bíblia, do Novo Testamento, e dali ele pôde trazer as explicações de uma forma clara, através do Evangelho, para todos nós. Como é que eu vou entender a questão de amar os inimigos? É uma coisa muito complicada.
Então você pega o Evangelho e você tem uma passagem dessa que vem explicando que esse amor não é igual ao que a gente sente por uma pessoa querida. Eu já não desejar o mal àquela pessoa, já é esse amar que ele coloca. Então você começa a ter explicações que comporta para nós atualmente, porque é muito difícil, né? E depois você tem, além de amar os inimigos, é do 5 ao 17, se eu não me engano, não, é do 18 em diante, que você vem essa sequência agora eu tenho que olhar aqui, a qual você começa, você tem amar os inimigos, amar os criminosos. Então olha só quanta coisa que é difícil. Primeiro vem a questão de você amar a si mesmo. Então quando você começa nessa sequência, que você começa a poder se amar, e aí você vai poder começar a amar um inimigo, né, um criminoso, e aí vem toda uma sequência que ele vem trazendo para todos nós. Então, assim, dessa grandeza que é o Evangelho, trazendo tudo isso de uma forma bem explícita, como a gente tem que fazer, como a gente tem que caminhar. Só que a gente ainda fica tropeçando, por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais que a gente estude, tudo, mas nós ainda fomos criados com muitos vícios, com muitas coisas equivocadas, de pensamentos errados, por ignorância, a ignorância do saber. Isso que é importante, porque a gente fala assim, a pessoa é ignorante. Não estou falando ignorante com outro sentido, mas no sentido do saber. A gente não tem uma amplitude maior das coisas. A gente se restringe muito a um determinado aprendizado que tivemos dos nossos pais, e eles dos nossos avós, e por aí vai. Então você tem que ter coisas que faça com que a gente vá progredindo, tirando essas questões dessas nossas crenças, desses valores. Não estou falando de crença religiosa, não. Coisas que nós acreditamos e tornamos para nós como verdades absolutas. E isso é difícil, de você largar determinadas crenças que você aprendeu quando criança e foi passando por gerações. E de repente chega alguma outra informação, fala assim, não é isso aí não, hein? Você tem que trocar. Isso cria um conflito muito grande com a gente. Isso é muito complicado. Isso não é fácil, não é bem simples assim. Não é achar que vai estudar que vai fazer todas essas modificações. Se fosse assim, nossa, eu já estava no céu. Mas não é o caso. Eu sei que tem muitas situações que eu faço, ai meu Deus, se eu não tivesse na doutrina, sabe, me seguro naquela situação ali conflitante. Por quê? Porque tem uns ensinamentos que estão fazendo segurar. Mas ainda vem aquela coisa interna, né? Só que aí você já ganhou um conhecimento, você segura, mas aquela coisa está ali ainda em ebulição. Então, assim, é um treinamento, é um trabalho. A gente tem que trabalhar nossas emoções. O que a gente vai fazer? A gente parar de ser reativo para a gente agir diante das dificuldades. Normalmente a gente só vai reagir, a gente não antecipa as coisas. E o Evangelho vem mostrar isso para nós. Por isso da importância do Evangelho, né? Então, quando a gente antecipa, vê que a gente vai ter um problema, uma dificuldade mais à frente, por que a gente não tenta corrigir agora, chamar aquela pessoa, de repente a gente está tendo um certo problema, e resolver aquilo, né? Eu passei, foi ano passado, acho que
foi ano passado. Um problema assim sério que eu nem sabia que existia. Para vocês verem, isso foi bem antes da pandemia, eu dividi a sala com um amigo meu, dava bem pra caramba com ele e tudo, e ele teve um problema de doença, parte neurológica, parte mental, ficou internado e tudo, e a outra chefia apareceu uma pessoa, né, uma moça, para fazer estágio. Aí falou assim, posso botar ela na tua sala? Eu falei, a sala é que eu divido com a outra pessoa. Ele falou, não, acho que a pessoa vai até se aposentar, não sei o quê, problema de saúde. Ué, chefe é outra pessoa. A sala dão 4 pessoas, por que eu vou falar que não? Eu falei, não, pode ficar. E desenvolvi ali uma amizade com a pessoa, daqui a pouco botam mais uma outra pessoa na minha sala, né? Eu falei, tem problema? Eu falei, não, pode botar, não tem problema nenhum. A sala que eu estava, né, era gigantesca. Aí passou, as pessoas saíram, né, essas outras 2 pessoas, e essa outra pessoa, quando retornou, esse casal ainda estava lá, né? Aí eu não estou sabendo de nada, aí a pessoa ficou numa outra sala, aí rolou ele hoje, é o meu chefe. E eu estou vendo que o troço está encrencado, com problemas e tudo. Aí eu falei, cara, tem que resolver, o que está acontecendo aí? Aí o que foi? Que você deu a minha mesa para fulana. Eu falei, eu não dei nada. Olha, isso se passaram mais de 10 anos. E eu não estou nem sabendo. Eu falei, cara, eu não dei sala para ninguém. Não dei mesa, não dei nada. Tem uma chefia, a chefia falou, posso botar? Eu falei, vou fazer o quê? Dizer que, não pode. Eu comentei que tinha pessoa. A pessoa, não, o cara vai se aposentar. Tá bom, pode pôr, para mim não tem problema. Eu não gosto de ficar sozinho na sala, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? E isso gerou um problema que eu não sabia. E que a pessoa ficou remoendo esse tempo todo. Entende? Não tenta se resolver as coisas. Oi? Mas eu não estou nem sabendo, eu não tinha nem como ter diálogo porque eu não estava sabendo e não fui eu que botei ninguém no lugar da pessoa, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ir aprendendo com a vida de poder antecipar as coisas. Eu estou trazendo, assim, uma coisa que ficou remoendo para outra pessoa, porque eu não estava nem sabendo, depois de uns 10 anos é que veio à tona isso. Quer dizer, quanto sofrimento se teve por causa de um fato que para mim, não estava nem importando com isso, porque eu não estou sabendo, não era minha responsabilidade, eu já tinha falado de quem era aquele local, né? E isso ocorre muito nas nossas vidas, nas nossas relações. Estou trazendo porque foi um troço que aconteceu há pouco tempo, e que eu achei muito relevante isso, né? Então o Evangelho ele vem trazendo essas coisas para todos nós, né? E o final do Evangelho vem a questão das preces, né? Para quê? Primeiro vem o pedir e obtereis, para que a gente possa saber pedir, o que pedir, né? Porque tudo que a gente pede, a gente acaba tendo uma resposta. Mas essa resposta, muitas vezes, não é o que nós gostaríamos de ouvir. Quantas vezes a gente chega ali no Dr. Erma, vai pedir um aconselhamento, mas não bate com o que eu estou querendo, e aí o que eu faço? Continuo na mesma coisa. Né? O que eu falo, eu paro de perguntar. Enquanto eu não faço o que ele fala, fui lá, pedi orientação, continuo fazendo da mesma forma que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não volto lá para perguntar. Eu tenho muito orgulho. Né? Então, assim, são coisas, né? Eu tenho que mudar. Para que eu fui lá ocupar o médium, ocupar a espiritualidade, se eu estou querendo resolver o meu problema? Aí a pessoa, o espírito fala assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí eu não faço.
Aí eu volto na semana seguinte. E aí? Não, tu continua com o problema? Fez o que eu falei? Não, mas aí eu falei, não é essa a resposta que o doutor Erma quer escutar. Aí, fez ou não fez? Não, mas estou perguntando, fez ou não fez? Não. Então, faz o primeiro que eu estou falando. Para que está vindo aqui fazer consulta? Então, assim, o Evangelho, ele vem trazer essa consolação para todos nós, né? Então, aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Então, olha só, aí depois do capítulo 5 a 10, representando o processo de redenção individual, né? Que é as causas atuais das aflições. Deixa eu ler aqui, porque assim não dá, não. Todos os capítulos fica difícil, né? Aí você vem, ó, bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os que têm coração puro. Mas primeiro você tem que ter entendido aqueles 4 primeiros capítulos, né? Então, assim, Kardec, quando organizou, ele organizou de uma forma bem estruturada. E o que é colocado lá em Obras Póstumas não está naquela ordem que está no Evangelho, quer dizer, na Bíblia, né? Ele organizou de uma forma a qual a gente pudesse ir lendo o livro e tendo um crescente para poder entender os capítulos posteriores. Então, assim, o cuidado. Então, a gente tem que parar para observar o cuidado a qual Kardec teve com a espiritualidade e a responsabilidade de escrever não apenas o Evangelho. Hoje nós estamos falando do Evangelho, porque são 162 anos da sua publicação, mas toda a obra que Kardec, junto com os médios, junto com a espiritualidade, puderam escrever e que dá o acesso a cada um de nós poder ter um entendimento melhor da vida, né? Porque a gente fica muito restrito a muitas condições. No passado, muitas coisas se achavam que eram milagres, hoje a própria ciência mostra que não é. Logo na introdução do Evangelho, Kardec deixa bem claro, entre a religião e a ciência, fique com a ciência. Ele não fala que fique com a religião. A religião, a gente vê por aí, está explodindo aí o tempo todo, quantas pessoas são enganadas por líderes religiosos. Mas a ciência não, a ciência está no mundo todo, funciona dessa forma, é assim, né? Até que venha um novo desenvolvimento e haja uma nova mudança na questão da ciência. E a ciência vai caminhando. A ciência ela não fica presa a coisas que falou no passado, né? Vou dar um exemplo simples. No início ela falou assim, ó, esse aqui é o átomo e é indivisível. Por isso que era o átomo, né? Era indivisível. Hoje já se descobriu tantas coisas dentro do núcleo do átomo, né? E ela não tem nenhum pudor quanto a isso, mudou, fala, né? Mostra o desenvolvimento com tudo, né? Então, assim, a gente não pode ficar paralisado a certas questões que veio lá de formas alegóricas, de formas muito difíceis de serem entendidas. Até no próprio, não digo nem no Evangelho, mas no Livro dos Espíritos, tem muitas coisas que a gente tem que parar para elaborar, para pensar, tem que ter ajuda de outras pessoas para poder ter entendimento. Porque muitas coisas vão muito além, porque são ensinamentos muito profundos, né? O Evangelho, ele está muito voltado, em muitas partes aqui, para a nossa condução moral. Então, assim, é mais fácil, mas a gente tem que entender que nós somos reencarnacionistas, que o que morre é o corpo, e que nós continuamos como espírito, né? E essa questão dessas nossas perturbações, né? Que aí o pessoal botou que a pessoa vai para o inferno, vai... Não,
São perturbações a qual nós temos e podemos estar encarnados e o nosso estado mental é um estado tão perturbador, né, que a gente não precisa ir para lugar nenhum, que a gente já está no lugar, né? Entendeu? Então, assim, que a gente tenha cuidado da gente poder pegar as obras de Kardec e outros livros que complementam, André Luiz e tantos outros, para que a gente possa ter entendimento e possa abrir mão dessas crenças que nós temos, né, de muitos anos e que estão ainda muito arraigadas. Então a gente tem que ir se libertando dessas situações para que a gente possa progredir. Eu não posso ter o mesmo pensamento que eu tinha quando eu era jovem. Não posso. A ciência evoluiu, outras coisas entraram na minha vida, a doutrina espírita entrou na minha vida. Eu não posso estar amarrado àquele Otávio lá de 20 anos que não gostava nem um pouco de religião, e eu nasci ali do lado do Leon Denis. A minha tia foi uma das fundadoras, e eu nem queria ver Leon Denis, né, o centro. E hoje eu estou aqui, né? Quer dizer, comecei lá no Leon Denis, mas já com uns 40 anos. Então, para vocês verem, se eu não abrisse mão dessas crenças que eu tinha, dessas dificuldades em relação à religião, e minha mãe insistia em relação a isso, né? Que eu tinha que ter uma religião, que não sei o que. Eu falei, mãe, eu não acredito em nada, não. Só acreditava em Deus porque, assim, essa maravilha que a gente vê aí, até de você gerar um novo corpo, tudo que você olha, assim, que não é obra do homem, você fala, nossa, é troço assim, fantástico. Para mim não pode ter sido ao acaso, mesmo eu não frequentando nenhuma religião, frequentando nada. Para mim era uma força que a gente fala, né, que seria Deus, que estava acima de tudo, porque é assim, uma coisa muito extraordinária isso, né? Que é difícil ainda os entendimentos. Então, só quando a gente evoluir mais um pouco, ter mais condições de ter um entendimento mais aprofundado do que realmente é Deus, não nesse planeta, né? Nesse planeta ainda não dá, não. Vamos ficar satisfeitos com o que a gente ainda pode alcançar, com as coisas que nos trazem satisfação, principalmente as questões do trabalho no bem. Isso é uma coisa importante, que é o que foca o Evangelho. Você poder lidar com as diferenças, né? Isso é uma coisa importantíssima. Se você pegar toda a passagem de Jesus, Jesus sempre lidou com os diferentes, né? Você pega lá os criminosos, ele estava junto, prostitutas, ele não fez discriminação de ninguém. Esse foi o exemplo a qual ele deixou para cada um de nós. Entende? Então você, assim, entrando na área da questão sexual, né? Você veja, não faz muito tempo o como essas pessoas eram totalmente discriminadas. Você tinha humoristas que faziam só piada, um humorista principalmente, fazia só piada em relação à orientação sexual da pessoa. E as pessoas riam, brincavam, né? Então, vocês veem como é que é um progresso. Hoje se briga em relação a isso, né? Se tem esses movimentos todos, né? Por quê? Eu não tenho nada a ver com a orientação de cada um. Eu quero saber o seguinte, essa pessoa tem um bom caráter? É isso que importa para a gente. Agora, as orientações não é do meu... Não está comigo, a orientação é da pessoa. Enfim, aí é o processo de cada um, entendeu? Então, assim, a gente poder saber respeitar, porque se eu não respeito, eu estou indo de encontro a todos os ensinamentos que Jesus passou.
Isso é o que está escrito aqui. Que você pega, amar os criminosos. Né? Como é que é isso? Né? Fica uma coisa difícil para a gente. Mas quando eu começo a lidar com essas coisas, poder entender, as coisas vão se tornando. A gente precisa de quê? De uma organização social, que é o que o Evangelho traz para a gente, para que a gente possa dar condições àqueles que não têm. Porque se nós não dermos essas condições, nós vamos ficar o tempo todo com pessoas passando necessidades, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e gerando situações desagradáveis para todos nós. Né? Então, assim, que a gente possa refletir bastante em relação ao Evangelho, o que ele traz para todos nós, que ele está dando um caminho, assim como Jesus deu, só que não em forma de parábola, mas de uma forma mais clara, objetiva, a forma a qual nós temos que conduzir a nossa vida. E aí fica pelo livre-arbítrio de cada um de nós. É a Jesus que nós queremos realmente seguir? Porque assim, é um trabalho difícil. Teve uma palestra aqui que eu até falei, que até você trabalhar no bem, existem consequências. Na atualidade, assim, Padre Júlio Lancelotti, né, recebendo pressão política, a política viu que não ia dar certo, manobrou, a própria igreja foi lá, deu punição para o Padre Júlio Lancelotti. Né? Agora há pouco tempo queriam tirar o local a qual ele fazia o pão, fazia isso. Né? E o principal, Jesus, que foi crucificado. O que Jesus fez? Né? A gente parar para pensar. Né? Se Jesus é aquele líder a qual a gente quer seguir, ele pregou o quê? O amor. E ele foi parar na cruz. Então, assim, até você na prática do bem, você vê que tem consequências pela história, pelos fatos que são apresentados, coisas realmente que são complicadas, né? Mas não que a gente tenha que... Não estou trazendo isso para que a gente tenha que desistir do trabalho do bem, não. Só estou mostrando, eu acho assim, mais o planeta a qual que a gente está, né? Porque ao invés desse padre, como tantos outros, e outras pessoas da doutrina espírita, ou qualquer outra religião que praticam o bem, como também são muito perseguidas, né? Então, assim, que a gente possa ter um entendimento melhor do Evangelho, perceber que dentro do Evangelho são as parábolas que Jesus trouxe para todos nós, explicados de uma forma clara, objetiva, como a gente possa prosseguir na nossa vida, né, de uma forma mais tranquila, e buscar a felicidade dentro dessas possibilidades a qual nós vivemos aqui nesse mundo, né? Tá bom, gente? Obrigado pela paciência e que a gente possa aí ter um bom final de semana, um final de tarde ainda bem proveitoso, tá? Obrigado. Posso falar direto? Não vai apagar. Agora vamos passar para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 157. Faze isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás.
Está em Lucas, capítulo 10, versículo 28. Tá bom, tudo. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para dar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia ao homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida à esfera mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhe compete, tocam a pedir a orientação dos mestres divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está nele mesmo, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste no nosso divino Mestre. Faze isso e viverás. Graças a Deus. Agora os médiuns irão se posicionar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem em Lucas, faze isso e viverás, Jesus não se referia apenas ao conhecimento da lei, mas principalmente à vivência prática do amor e do dever espiritual. Faze isso significa que cada pequeno gesto de caridade, disciplina e compreensão é um passo em direção à paz interior. E Emmanuel explica nesta lição que o doutor da lei já conhecia intelectualmente o mandamento de amar a Deus e ao próximo,
Porém, o mestre lhe recorda que saber só não basta. É preciso transformar o ensinamento em atitudes diárias, onde o Mestre Jesus veio nos instruir a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo para herdar a vida eterna, o que representa um convite à prática do amor e da caridade, indo além da teoria, para alcançar uma vida plena espiritual. E através da parábola do bom samaritano e o ensinamento "faze isso e viverás", Jesus mostra de forma simples e profunda quem é realmente o próximo que devemos amar. O mandamento de Deus no Evangelho, o próximo, é qualquer pessoa que está no caminho da vida. Precisamos estar atentos ao bem que possamos fazer em todo lugar e a qualquer momento auxiliando o próximo, mostrando assim que a verdadeira vida espiritual e eterna é consequência direta da vivência dos princípios morais e do amor em ação, como um convite interior para agir de acordo com a própria consciência, iluminada pelo aprendizado espiritual, como nos traz a lição de hoje, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. E Emmanuel continua ressaltando que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais, sugerindo desse modo que viver não se limita apenas à existência física, mas sim a um estado de plenitude alcançado através da caridade, pela paciência, pela fidelidade ao bem no cumprimento do dever de boa vontade. Então, fazer isso e viverás significa que a verdadeira vida nasce quando colocamos em prática aquilo que já compreendemos de bom, justo e fraterno, porque muitas vezes nós ainda, as criaturas, conhece o caminho correto, reconhece o bem, mas vacila diante do esforço, da renúncia e da responsabilidade. Cabe a cada um de nós aproveitarmos ainda hoje o que nos é oferecido em sermos fortes diante das provas e auxiliar ao próximo com amor e boa vontade. O caminho do êxito começa nas intenções. Então vamos nos esforçar em sermos mais indulgentes com os amigos a caminho. A vida espiritual se fortalece quando praticamos o bem nas pequenas situações de cada dia, seja através de uma prece, uma saudação afetuosa, nas pequenas ações que são de suma importância, como foi lido hoje na leitura sobre o apreço. Concluindo esta passagem em Lucas, Emmanuel esclarece que se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do Divino Mestre. Faze isso e viverás. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa reunião, agradecidos por tantos ensinamentos trazidos, tantas lições importantes para a nossa vida. Ter o conhecimento do Evangelho não basta estudá-lo, é praticá-lo, colocá-lo nas nossas vidas. Esse roteiro de luz, de amor, de esperança, esses ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre amado Jesus. Então, que a partir de agora a gente tenha, pelo menos, enxergue essa luz
que está aí à nossa frente, à disposição de todos, esse livro cheio de conduta a ser seguida, a comportamentos a serem aplicados, a serem abraçados, a serem praticados. Então, que a gente saia daqui cheio de esperança e coragem, porque aqui, nesse livro, o Evangelho, está ali o roteiro para as nossas vidas, é um consolo para a nossa luta diária, para as nossas preocupações, para as nossas dúvidas. Então, abracemos esse livro com todo amor, com toda alegria, e que possamos retornar aos nossos lares felizes, conscientes do dever cumprido. E como falamos, não só às sextas-feiras, mas ao final de todo o trabalho, que sejamos gratos. Gratidão é o sentimento que nos move, que nos traz a realidade, que faz a gente pisar com firmeza, com seriedade, com muita disciplina. Então, Mestre amado Jesus, obrigado. Diretores espirituais desta casa, gratidão. Aos nossos mentores que nos movem, que nos colocam para trabalhar, obrigado. E Deus, nosso Mestre de amor, de bondade, Pai, justo, misericordioso, obrigado. Que assim seja, graças a Deus.